preciso configurar rapidinho aqui, para ir direto pro YouTube. Certo, eu botei para gravar já, tá? Ótimo, ótimo. Oi, som, vocês estão me ouvindo? Mudei o microfone Estamos. aqui. Só para avisar que estamos já gravando o backup, né, de Larissa. A gente sempre grava, né, além de estar fazendo daquela forma que já facilita, que já vai para o YouTube, mas só um minutinho que eu esqueci de vincular aqui. Tem que toda vez obter uma chave de transmissão. Iniciar transmissão. Vamos ver se dá certo. Só abrir o nosso canal para ver se já está transmitindo. Epicefa. Vou ter que refazer aqui rapidamente. Não está transmitindo? Oi, Israel aí. Oi, Israel. Boa noite. Oi, Israel, boa noite. Boa noite, Israel. Então, vamos fazer o seguinte, amigos. Vamos começar nessa reunião e dessa vez a gente fica com a gravação de Larissa, porque pode ser que eu demore um tempinho aqui para configurar isso. Então a gente perde tempo de discussão, né, e de estudo. Então vamos direto para nossa prece musicada. E só registrar aqui que no dia 2 de agosto, né, eu imagino, foi o aniversário de Israel. Então, ele não deve estar ouvindo agora, mas a gente dá os parabéns para ele. Né, Israel? 2 de agosto foi o seu aniversário, né? Ah, pois. Isso mesmo. Feliz. Parabéns, meu amigo. Parabéns, Israel. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Israel. Mais Boa noite, experiência. Oi, Elis, boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Boa noite, Elis. Eita, hoje é especial, né? Elis, eu vou tocar uma música, acho que você gosta, acho que você deve conhecer. Mãe Santíssima. É uma música do Merlânio Maia, que é um poeta da Paraíba, músico também. E eu acho muito bonita essa música, porque ela fala de Maria de uma maneira muito carinhosa, né? E é bem emocionante. Então eu escolhi ela, apesar de não ser o tema de hoje, para a gente se harmonizar. Vocês escutam bem o meu teclado, né? Sim. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Desde pequenino eu te conheço. À noite te imaginava em meu berço, cantava enaltecendo o teu nome. Criança, era puro meu amor. Às vezes
eu te sinto ao meu lado e conto meus segredos para ti. Me encanto com a beleza do momento e faço minha prece logo ali. Mãe divina, que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos, Mãe Santíssima, teu nome é amor. O Mestre que no amor nos acolheu, doando a própria mãe a todos nós, e a luz da Santa Mãe nos envolveu, estrela matinal ao sol do sol, Mãe divina, que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos, Mãe Santíssima, teu nome é amor. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Que lindo, Ismael. Ele estava ensaiando, gente, antes de começar. Ele botou até uma luzinha roxa ali atrás, ó, para ficar bonito o cenário. Coisa mais Entregando ele. É uma alegria tocar para vocês e harmonizar o ambiente com essa música aqui muito linda. Troquei já de microfone, vou trocar minha câmera aqui. Deu para sentir a sua boa energia e realmente trouxe mais luz e paz para todas as nossas casas. Que bom, Lili, que bom. A energia realmente do mestre e dessa mãezinha de todos nós. Então, meus queridos, começamos dessa forma mais um estudo do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o nosso querido NEP. E hoje nós vamos continuar, né, o estudo da semana retrasada, né? Semana passada não tivemos o nosso encontro e nessa ocasião nós tivemos mais uma noite de discussões e o nosso amigo Antônio trouxe muita informação interessante sobre outros elementos progredindo nessa passagem e abriu muita coisa que eu acho que, né, Antônio, hoje você vai concluir e trazer essas ideias. Então, meu amigo, sem mais delongas, vou passar para você. Fique à vontade se quiser projetar algo. Eu vou compartilhar, tá? Perfeito.
Já apareceu para vocês, né? Sim. Já. Muito bem. Eu posso começar, então? Pode sim, Com fique à vontade, meu amigo. certeza. Bom, nós havíamos terminado semana passada. Na semana passada nós fomos lá a partir daquele trecho do João em que Jesus ele fez uma referência que nós tivemos que ir lá em Números, né? No Velho Testamento, né? E de Números nós fomos para Gênesis, né? Para que nós pudéssemos pegar o histórico da serpente, para trazer o histórico da serpente. Fomos em Gênesis, de Gênesis voltamos para Moisés, e agora de Moisés nós voltamos para João, né? Para que nós possamos pegar todas aquelas informações e, de uma certa forma, nós raciocinarmos aqui juntos em torno daquelas colocações. Então, esses são os versos, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, né? Assim é necessário ser levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê tenha a vida eterna, né? E são esses dois versos nós transformamos aqui em 4, porque são elementos muito específicos que seria interessante nós meditarmos em cima deles, né? Alguns nós vamos passar um pouco mais rápido por eles, né? Porque até alguns nós já vimos no passado, mas para que a gente pudesse realmente fechar hoje esses dois versos, né? E nós começamos com o primeiro, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto. Então nós temos aí o Moisés, nós temos o ato de levantar, nós temos a serpente e nós temos o deserto. E os meus irmãos fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, ou para corrigir, ou para acrescentar, ou para esclarecer, tá certo? Moisés, ele é o profeta, o libertador escolhido por Deus para libertar os hebreus do cativeiro do Egito e guiá-los à terra prometida. Conforme Emmanuel, isso aí está lá atrás, no último estudo nós vimos isso, ele simboliza a missão da justiça. Então, Moisés, ele simboliza a missão da justiça. Muito bem. Levantar é um verbo que significa erguer, edificar, dar mais altura, erguer do chão para uma posição mais alta, hastear, etc. A serpente, nós já vimos as várias configurações da serpente, como a inteligência, o discernimento, a tentação, a egoconsciência, que foi onde nós vimos um sentido muito interessante lá, trazendo uma das interpretações do professor Huberto Roden, né, cujo habitat da serpente é o solo. A serpente rasteja no solo sobre o próprio corpo. Então, erguer a serpente de bronze, né, ela significa, entre outras visões, uma elevação do nível de consciência, um sair do terra a terra, um mudar de vida, etc. Isso aqui nós já estamos trazendo esse resumo porque nós trouxemos todas as passagens de Joana de Ângeles e de outros espíritos no estudo passado, né? Quem lembra vê isso, né? Então a serpente no seu estado natural, ela rasteja, como ela é aquele nível de consciência instintivo, aquele nível de consciência natural, né? Que o processo da evolução vai fazendo mudar. Então, com Moisés, que representa a justiça, né, essa serpente ela é erguida. E nós vimos a dualidade do papel da serpente, do bem e o mal que existe dentro de cada um de nós. Né? Então, quando nós fomos criados simples e ignorantes, mas o princípio do bem unicamente existia dentro de nós. A partir do momento em que se desenvolve o discernimento, a partir do momento em que a liberdade começa a funcionar, nós começamos a errar e contraímos dívidas. Aí nós criamos o mal.
né? Mas o mal, em sua origem, não está dentro de nós. Essa é uma concepção muito interessante para nós verificarmos, né? Então, elevar a serpente de bronze é a elevação do nível de consciência, né? E aí ele colocou no outro verso, né, que assim é necessário ser levantado o Filho do Homem. Olha como ele diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário ser levantado o Filho do Homem. Mas essa expressão, Filho do Homem, o que queria dizer essa expressão Filho do Homem? Existe um vasto campo de pesquisa sobre isso, e a esmagadora maioria é muito teológica, né? Eles levam muito para o lado da questão da salvação, da questão da teologia da salvação mesmo, da teofania, né? Então, nós vamos aqui meditar um pouquinho sobre esse elemento, esse termo Filho do Homem. E essa expressão, Filho do Homem, ela era uma expressão muito coloquial entre os hebreus, né? E tinha uma função de pronome pessoal, ou de terceira pessoa ou de primeira pessoa. Então, ou Bar Enash ou Bar Enachá, tá certo? Nós vamos ver as duas configurações, tanto a do hebraico quanto a do aramaico, né? Então, é uma expressão coloquial. Em vez de alguns historiadores colocam o seguinte, essa expressão é utilizada, às vezes, para a pessoa não se expor muito. Em vez de ela dizer eu, né, ou ele, dizia, olha, o filho do homem. Né? Então, mas era uma expressão comum entre os hebreus. E que alguns estudiosos atribuem, né, a natureza divina de Jesus e outros a natureza humana de Jesus. Isso nós encontramos quando nós começamos a ler os dicionários, os comentários bíblicos, os comentários rabínicos. Nós vemos essa conotação da natureza divina ou da natureza humana de Jesus, né? Vemos a conotação também de uma visão apocalíptica e profética da vinda do Messias, a vinda do Filho do Homem. Inclusive, nós encontramos isso nos profetas maiores e nos profetas menores, né? Enfim, em síntese, essa expressão também poderia quer dizer um novo homem, uma nova humanidade, um mundo melhor, né? Porque o homem vem de Adão, que é Adam, que vem de Adamá, que é uma expressão usada também, traduzida com filhos da terra, portanto, pode ser interpretado, segundo os rabinos, uma nova geração. Então, esse conceito é muito interessante, porque ele muda muito a concepção quando nós passamos a interpretá-lo dessa maneira, né? Então, a expressão filho do homem, ela tem uma configuração histórica que passa por aí. E aí, tem uma coisa interessante, que eu estou trazendo de volta uma frase que eu trouxe lá do Velho Testamento, onde Yahvé disse lá, e porém inimizade entre ti, serpente, né, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta semente, né, ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em algumas traduções diz que pisará a cabeça, outros dizem que esmagará, então tem várias traduções. Eu tinha deixado duas perguntas pendentes. Uma delas é, quem ou que é a semente da mulher? Baseado nesses pequenos enunciados que a gente fez aqui, alguém teria assim, uma opinião para dizer quem ou o que é a semente da mulher? Olha, Antônio, primeira coisa que me veio à mente, mas já talvez fuja do contexto, né? Primeiro, aí realmente eu não sei se vai fazer muito sentido. A questão biológica mesmo, não sei se faz sentido a questão biológica aí do óvulo e do espermatozoide, porque de fato vamos dizer assim, o espermatozoide ao se conflitar com o óvulo, a esse contato, não sei se essa referência aqui simbólica, ou se eu estou viajando muito, mas dentro do contexto não me vem em mente, por enquanto, que seria essa semente. Mas é interessante esse teu pensamento. Se a gente for parar para pensar, né, no que é a semente da mulher, tá certo?
que é a semente da mulher? Tá certo? A semente da mulher é aquilo que brota dela, não é? Aquilo que saiu dela, não é? O que é a semente da mulher? Seria os filhos? O filho, tá certo? E o homem que ele coloca lá, filhos da terra, né? Ele é um comum de dois. O homem lá ele é tido tanto como homem como mulher também, em alguns trechos do Velho Testamento. Então, a semente da mulher é o filho Homem. do homem. Bingo. A semente da mulher é o filho do homem. Tá? Inclusive, as interpretações rabínicas são muito interessantes para isso. A gente não trouxe todo o fundamento para cá, porque senão nós vamos novamente estudar o elemento, né? E a gente sai um pouco do objetivo, que é o fechamento moral. Mas existe toda uma fundamentação para mostrar que essa semente da mulher é o filho do homem. É aquilo que a mulher, é a semente que saiu da mulher, é o filho do homem. E o que é que o trecho de Gênesis está dizendo? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente pisará a cabeça da serpente. Se nós vimos ali que a serpente, ela simbolizava a serpente no seu natural, um nível de consciência rasteira, e a serpente erguida, um novo nível de consciência, e depois Jesus se equipara à serpente de bronze, e Gênesis está dizendo que essa semente pisará a cabeça da serpente, o que é que isso sugere? Isso sugere o quê? Eu deixar um nível de consciência rasteiro e assumir um novo padrão de consciência. Olha que interessante. É assumir um novo padrão de consciência. Então, o filho do homem pisará, ferirá a cabeça da serpente. Então, ele romperá, tá certo, com o instinto, ele romperá com a natureza primitiva, ele romperá com o seu atraso humanitário para se elevar em busca de Deus. Então, é uma concepção bastante interessante para a gente ver. Então, essa serpente de bronze, o próprio Cristo faz uma comparação com o Filho do Homem, quando ele fala que, assim como Moisés ergueu a serpente de bronze, a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja erguido. Então, o Filho do Homem vai ser erguido como foi erguida a serpente. Então, existe uma correlação, serpente de bronze e Filho do Homem. E nós vimos na semana retrasada aquela colocação rabínica dos números, não é? Do significado, da ligação que os rabinos fazem entre serpente e o Machia. Não é? Então, o Ben Adam, não é o filho do homem. Essa é a semente da mulher, né? Que se transubstancia, que modifica, né? Que se altera conforme a evolução acontece. Então, uma colocação de Emmanuel, se me fala em memória, Emmanuel, ele diz o seguinte, que o Satanás, ele representando o poder do mal, isso figurativamente, né, gente, na vida humana, será esmagado por Deus. Olha a expressão de Emmanuel, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. Olha que interessante esse trecho de Emmanuel, né? E aí ele vai nos dizer lá no final dessa mensagem que o Senhor, todo paternal, já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Se nós formos pegar esse trecho, não sei se vocês estão fazendo a ligação, e nós vamos colocar, porque nós vimos acima, nós vimos que essa mudança de consciência é esforço próprio de cada um de nós. Cabe a cada um de nós romper com o nosso passado, cabe a cada um de nós romper com essa serpente abrasadora inferior e assumirmos uma nova postura de consciência em busca do divino, em busca de Deus, em busca da nossa própria evolução. Faz sentido isso para vocês? Com toda certeza, viu? Sim. Olha, eu já ouvi falar muitas
muitos estudos falando sobre o Filho do Homem, mas acho que essa vez eu não vou esquecer, porque foi tão mostrando as origens, né? É Foi verdade, Larissa. significativo. É verdade. A gente, às vezes, tem dificuldade, ficou bem didático. Essa fala do Emmanuel eu achei ótimo. Achei bem lógico o seu raciocínio, viu, Antônio? E, e essa parte final eu vi, assim, essa lição de que realmente cabe a nós essa tarefa, né? De, de eliminar o mal. Óbvio que ele está usando aqui de muitas figuras, não em nenhum momento incitando a violência, mas a ação, né? Não adianta a gente achar que o mal vai desaparecer por si só, né? Por isso Isso. essa busca, eu acho que esse texto, né, Antônio, eu acho que o Jesus é bem enfático nesse sentido, e aí quando a gente vê as entrelinhas, cada vez fica muito mais claro que ele nos convida para essa ação, né? Perfeito. Muito bom. Perfeito. Podemos seguir? Ou alguém quer acrescentar alguma coisa a mais, alguma informação? Vocês me falem porque eu não os estou vendo. Se alguém levantar a mão e falar alguma coisa, eu não estou vendo, porque eu estou aqui na tela do Word. Beleza. Tá certo. Podemos seguir, né? Por mim, sim. Aí vamos aqui para o que Joana de Ângeles, né, e alguns espíritos nos dizem. Ela diz que esse discernimento, olhem bem, nós vamos fazer ligação com tudo que está lá atrás. Esse discernimento que resulta da consciência, olha, em libertação. Vou repetir. Esse discernimento que resulta da consciência em libertação dos condicionamentos escravizadores, olha a serpente abrasadora, rastejante aí. Então, esse discernimento, ele amplia a capacidade para identificar o bem e o mal, predispondo à eleição do primeiro em detrimento do segundo. Ou seja, mirar a serpente de bronze e esquecer a serpente que pica e que mata. Olha que coisa interessante. Isso está no livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles. Há ainda uma outra colocação em que ela vai nos dizer de que Jesus, ele é o amor humanizado que se entrega ao matadouro em holocausto vivo, demonstrando que a existência terrena, embora merecendo respeito e sendo credora de preservação, quando luz o amor ao próximo, cede lugar pessoal em favor daquele, transferindo-se por abnegação de uma condição existencial efêmera para outra espiritual e eterna. Olha o surgimento da serpente, a transformação, a elevação do nível de consciência. Né? Então, tudo isso ele respalda bastante aquela concepção do nível de consciência, desse caminho que o espírito humano faz, até que atinja um nível de consciência em que ele se identifique plenamente com a divindade, em que nós nos identifiquemos plenamente com a divindade. Lembrando o que Paulo disse, que nós trouxemos lá atrás. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Né? Então, falando já de um processo de perfeita identificação com o Mashiach, de perfeita identificação com as lições evangélicas, com o evangelho de Jesus na sua vida, a ponto de que ele desaparecia e ficava. Vamos lembrar a fala de João Batista: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Né? Então, sempre nessa questão de acabar e parar o personalismo e de que o bem seja o modus operandi de ação normal do ser já evoluído, do ser já polido, não é? Espiritualmente falando. E ainda, vamos ver agora a comparação da haste com a cruz. Né? E aqui merece algumas considerações. Eu não sei se os companheiros estão lembrando que nós falamos da haste, o significado da haste, que era estandarte, que era isso que simbolizava para demarcar território,
ou às vezes antes de alguma batalha, ou para colocar no lugar mais alto, era um ponto de reunião, era um ponto de estímulo das pessoas, era uma marca que delimitava uma sociedade, que delimitava uma força que atuava a favor daquilo ali. Então tem vários significados ali que nós vimos sobre a haste, sobre o estandarte, etc. Né? E a haste aqui, ela é comparada com a cruz. Mesmo porque a haste, apesar de alguns historiadores falarem que a haste era apenas uma viga vertical, na realidade, a maior parte dos historiadores mostram que é uma haste com um pequeno braço atravessado, simbolizando uma pequena cruz, realmente. Porque ela precisava ter braços para segurar a flâmula, para segurar o brasão, para segurar aquilo que queria se mostrar. Então ela era daquele jeito. E a haste aqui ela é comparada com a cruz, por quê? Porque a serpente de bronze foi erguida numa haste. O Filho do Homem, quando foi erguido numa cruz. Então a serpente de bronze ela foi erguida numa haste. Todas as pessoas podiam ver a figura metálica. Ora, se ela está colocada numa haste, num lugar alto, todo mundo podia ver. Mas somente os picados, portanto, aqueles que corriam risco de vida e que a contemplavam, eram curados. Somente os picados. Os demais pressupõe-se não corriam risco iminente de vida, embora convivessem com as serpentes. Esse é um dado muito interessante para a gente analisar. Aqueles que eram picados iam morrer, mas quando olhavam para a serpente de bronze, se curavam. Mas outros que não eram picados não corriam risco de vida, mas conviviam com as serpentes. Esse é um dado interessante. Né? Mas, se aqueles que não foram picados, eles não corriam perigo de vida para entrar na Terra Prometida, nós vamos lembrar que nós estávamos aí já perto de penetrar Canaã, perto de atingir a Terra Prometida. Naturalmente, aqueles que foram picados, que morreram, não entraram em Canaã, não entraram na Terra Prometida. E a Terra Prometida era para eles o que? A salvação. Seria a salvação, sair do cativeiro do Egito e serem salvos e receberem como dádiva aquela terra prometida. Né? Então, aqueles que eram picados, que morriam, não entravam, mas aqueles que se salvavam, entravam. Né? Então, isso não quer dizer que muitos não morreriam por outras causas, portanto, não entrariam em Canaã. Estão entendendo esse raciocínio? Embora alguns que não foram picados não precisavam olhar o estandarte, não precisavam olhar para serem curados, isso não dava uma segurança que eles iam entrar na Terra Prometida porque tinham que morrer por outras causas. Logo, o erguimento da serpente de bronze numa haste era uma convocação, uma sinalização geral para a mudança do nível de consciência das pessoas. Por quê? Porque todos podiam ver, independente de serem picados ou não. Então, na realidade, aquilo era uma sinalização. E vocês lembram que um dos significados do estandarte, da haste, era o quê? Um sinal. Segundo os pesquisadores que nós tivemos. Champlin, inclusive, né? O dicionário Wycliffe também, Born também, né? Mostravam que a haste, que o estandarte, ele era um sinal. Né? Então, aquele sinal ele estava lá para que todos pudessem ver. Embora ele fizesse ação em uns de uma forma diferente em outros, mas todos podiam ver. Então, aquilo era um sinal para a mudança do nível de consciência das pessoas que estavam permeando, convivendo com as serpentes no deserto. E aí nós podemos fazer uma comparação conosco próprios, né? Com todos nós, para vermos com que serpentes nós convivemos. Se nós fomos picados ou não, o que é que nós estamos fazendo? Aí a gente pode fazer uma série de conjecturas sobre isso, né? Mas seguindo. Olha que frase interessante que a Amélia Rodrigues nos diz. Que o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo é a história da redenção da própria humanidade que sai das furnas do eu para os altos píncaros da liberdade. Então, o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe é a história da própria redenção da humanidade. Portanto, essa frase de Amélia Rodrigues, ela, de uma certa forma, ela quase que traduz essa perícope toda, né? Porque realmente é a história de redenção da humanidade, que sai das furnas do eu
né, que sai da onde? Quais são as colunas do eu? É o terra-terra, é o egoísmo que prende a pessoa à terra, é o rastejar, é aquela serpente. Para onde? Para os altos píncaros da liberdade, erguendo, subindo, sendo colocado para cima. Né? Então, a vinda de Jesus simboliza exatamente esse momento, essa sinalização. Por isso que nós achamos muito importante trazer essa frase de Amélia Rodrigues, para que a gente possa fazer um fechamento agora, só desse trechinho. Né? E o que Jesus disse? Olhe, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aí vamos trazer agora o que Números diz. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste. Se alguém, apenas se alguém, era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Aí Jesus nos coloca, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos. Notem que Moisés, naquela condição, era se alguém for mordido. Mas Jesus diz o quê? Que atrairá todos. Todos. Então não era só quem foi mordido ou não foi mordido, quem sofreu, quem não sofreu. Atrairei todos a mim. Então a proposta de Jesus, conforme coloca a Amélia Rodrigues aqui, tá certo? É redenção da própria humanidade. Vocês estão entendendo a ligação das três frases? Perfeito. É a redenção da humanidade como um todo. Como um todo. Então, Moisés tem uma feição, Jesus amplia e Amélia Rodrigues arremata. Olha que coisa interessante. Eu achei essas três colocações assim, bastante ricas para que a gente pudesse ter assim, uma visão de tudo isso. Não é? Então, com Jesus não tem condicionamento. Com Jesus não tem preferência. São todos. Atrairei todos a mim. Ou de uma forma ou de outra, todos serão atraídos a mim. O exemplo, o holocausto de Jesus, o exemplo que ele vivenciou, arrastou toda a humanidade para ele. Né? Não tem como ser diferente disso. Né? Alguém tem alguma colocação a fazer? Podemos seguir? Vamos aqui para alguns questionamentos interessantes. Primeiro, fazendo uma análise assim interna, nós poderíamos nos perguntar: em que nível situa-se ou situamos nossa consciência? No nível da serpente rastejante abrasadora, no nível da serpente de bronze ou no nível do Filho do Homem? Essa é uma pergunta íntima para cada um de nós. Se a gente fosse fazer uma análise da nossa consciência, nós estamos ainda muito no terra-terra, muito ainda presos ao egoísmo, ao personalismo, à materialidade. Nós estamos no nível já daquela serpente de bronze, né? Que está salvando vidas, que já saiu do terra-terra, está agora vivendo num ponto mais alto, num nível mais alto, ou essa serpente de bronze já se transformou naquele filho do homem que pisa a cabeça da serpente, que já está em outro estágio mais avançado ainda do que o estandarte da serpente de bronze? Ou será que nós, de acordo com as circunstâncias, navegamos pelos níveis de consciência? Tem hora que eu estou rastejando, tem hora que eu sou de bronze, tem horas que eu sou o filho do homem. Mas é uma pergunta íntima para cada um de nós. Porque é exatamente esse questionamento íntimo que faz com que nós possamos verificar como nós estamos lidando com as informações, com os ensinamentos, com aquilo que nós recebemos, com a ajuda, com o amparo do alto que nós temos recebido. Um outro questionamento: nós temos preferido o trono, a haste ou a cruz? O trono dos convencionalismos humanos, a haste que se projeta para que todos possam ver, ou a cruz, simbolizando a cruz do sacrifício? E nesse sacrifício é o sacrifício do eu pessoal, é o sacrifício das nossas imperfeições. O que é que nós temos preferido? E por último, um questionamento. Embora a mensagem envolvente e amorosa de Jesus, embora o seu chamado constante,
nós temos nos permitido atrair por ele? Nós temos nos permitido atrair por Jesus? Ou será que Jesus ainda está sendo uma figura meramente contemplativa para nós? Ou será que nós ainda vemos Jesus como se fosse um ser completamente distante de nós? Ou será que nós ainda nos colocamos naquela posição, quem sou eu, quem me dera, eu estou muito longe disso. E sempre usa isso como uma desculpa para continuar estando onde está, fazendo o que faz. É uma pergunta íntima, é uma pergunta que cada um é que deve parar e pensar, né? Porque isso tem tudo a ver com essas questões anteriores que nós vimos. Alguém quer fazer outra pergunta, quer ampliar, quer criticar, quer mudar? Muito interessante, Antônio. Eu estava pensando aqui em algumas coisas me vieram à mente com essas perguntas muito interessantes. E quando a gente pensa no nível da serpente, né? E eu fiquei pensando aqui alguma figura, uma metáfora animal, biológica que a gente pudesse utilizar para contrapor a serpente. A gente sabe que no texto fica bem claro agora com a explicação do Antônio esses três níveis, né? Mas eu fiquei pensando aqui em outra comparação também, porque eu estava vendo essa semana um vídeo de uma ave brasileira que é conhecida como gavião real ou gavião rei, arpia, e é a maior ave das Américas, né? Supera qualquer ave americana. E, e eu, assim, observando as imagens e comparando essa liberdade, né, da ave de rapina, de, enfim, de transcender essa horizontalidade, né, do rastejar. Além dela poder voar, poder realmente ter essa liberdade espacial que nós não temos, a visão também em geral das águias é muito boa a visão, mas particularmente dessa também a visão ela vê, se não me engano, com muita nitidez até 300 metros, uma coisa assim. Eu fiquei pensando, não sei se essa metáfora, essa figura pode ser um contraponto interessante para esse lugar da serpente, porque de fato, no ponto de vista moral, a nossa tônica ainda acredito eu, dessa horizontalidade da serpente, né? Nossas questões em geral, nossas preocupações em geral ainda são muito no terra a terra, né? E, e quando a gente tem uma força, uma lei física material, como a gravidade, por exemplo, que nos puxa para essa terra, há, há uma força espiritual na figura do Cristo e no valor e, e na mensagem, no valor que ele representa para nós, que é uma força oposta que nos puxa para cima, né? Nos puxa para esse voo. Não sei se ficou claro para vocês, mas eu acho que não é por acaso que Jesus usa tanto, né, a natureza para fazer essas comparações. E aí eu fico tentando buscar algo que faça sentido para a gente refletir, né? Jesus dizia: observai os pássaros do céu, né? Então acho que também é uma ideia interessante. Câmbio. Bem interessante mesmo, viu? Outro ponto que eu acho interessante também, assim, Pois não. quando a gente trabalha com esses simbolismos aí, eu falo assim, até para a gente, vamos dizer assim, tecer um paralelo dentro do nosso, desse ser ainda que somos ainda dentro do primitivismo, que eu falo assim, que ele fala ali da serpente em si, porque Jesus, ele entende, assim, ainda
vamos dizer assim, o nosso pouco adiantamento ainda da nossa evolução, né? E claro que muitas das vezes a gente já está em condição dessa permeabilidade de sentir essa aproximação do divino através do Cristo, mas ainda sempre deixamos eclodir ainda dentro desse ser nosso ainda mais embrutecido, mais animalizado, vamos dizer, que submerja, vamos dizer, esses os animais ainda que existem entre nós, né? Tanto que a gente vai corporificar o mal, a gente coloca o demônio com características animalizadas, como o pé de um animal, cabeça de outro, dentro desse simbolismo, vamos dizer assim, ainda da animalização dentro de nós, dentro dessa questão do mal e daquilo que ainda a gente não consegue se desvencilhar. Porque muitas das vezes Jesus não está querendo, ele fala assim, eu falo em relação ao animal em si, rastejante, em alguns momentos ele fala para a gente dar uma outra dimensão para ele, por mais que ainda a gente se encontre nesse sentido ainda, eu falo rastejante, né? Porque ele fala, dá outro sentido. Assim como o indivíduo, quando ele nos faz o mal, vamos dizer assim, muitas vezes, não a questão assim, do esquecimento do mal, né? Que eu falo, que muitas das vezes a gente não consegue trabalhar com ele, mas dá outra dimensão para ele, né? E muitas das vezes ele fala assim, sede como as serpentes também, né? No ponto positivo que tem as serpentes, né? E manso como os pombos. Então, para dar uma outra característica. Prudentes como a serpente. Exatamente. Mas dá outro sentido para ela, mesmo dentro dessa animalidade, vamos dizer assim, de ser embrutecido que somos, redimensionar esses valores dentro do que é positivo e dentro das características ainda limitadas. Não sei se eu alcancei esse ponto que eu queria falar assim, em relação a essas características, mas é ainda o que fervilha dentro desse nosso ser ainda, né? Porque eu falo assim, fica difícil a gente se entender, vamos dizer, como trono, como haste, como cruz, e muitas das vezes a gente tem isso tudo misturado ainda, dentro dessa eclosão ainda eu falo de experienciar e se moldar, né? É isso aí, cara. Bem interessante mesmo. Aí Emmanuel, esse é Emmanuel mesmo? No Livro da Esperança vai nos dizer que o culto espírita, ele possui um templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que lhe esposam as instruções, de conformidade com o ensino de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, e toda a sua teologia se resume da definição do Evangelho a cada um por suas obras. À vista disso, prescindindo de convenção e pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos o raciocínio e o sentimento para que possamos servir na construção do mundo melhor. Vai ser o encontro disso que você colocou, Israel, né? Então, esse templo vivo dentro de cada consciência, né? E cada consciência com essas lutas internas muito grandes, né? Que na medida em que nós nos entregamos essas lutas, que combatemos o bom combate, como diz Paulo, nós elevamos esse nível de consciência através da compreensão, através da renúncia, né? Através da modificação dos nossos hábitos infelizes. E ainda assim ele vai colocar que agora, olha bem, essa aqui agora é uma frase bacana, depois tem um tapa nela que me doeu. Agora que a doutrina espírita nos revela o Cristo como Cristo é, por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência. Olha aí, vocês lembram que nós falamos a questão da simbologia da serpente como a consciência, né? Olha, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, ou seja, essa transformação acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Serpente de bronze, refleti-lo em nós mesmos, nós sermos um reflexo do Cristo. E aí ele vai dizer uma coisa que
dura. Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Isso me fez pensar muito, né? Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Isso me fez Muito realmente forte, profundo, né? me fez pensar bastante, né? Que muitas das vezes esse polimento, esse reflexo, não é um reflexo real, não é o reflexo que deveria ser. Muitas das vezes é um falso polimento, né? É um verniz social, mas não é transformação de verdade, né? Então, sempre é uma reflexão que cabe a cada um de nós fazer. Isso que eu estou falando porque é algo que eu me pergunto o tempo todo, né? Por isso que eu me sinto à vontade um pouco de falar. Mas eu acho muito profunda essa colocação de Emmanuel. E aí, nós vamos passar... Alguém vai falar? Não? Não, eu só ia falar assim, ou se eu temos também somente na cruz, né? Como símbolo ainda, né? Isso. Porque eu falo assim, é tão perfeita, vamos dizer assim, a questão pedagógica dos espíritos superiores, né? Que eles tentam, vamos dizer assim, nos transmitir o conhecimento, mas sem nos ferir, vamos dizer assim, ainda o ego, né? Ainda que temos, né? Porque ele puxa dentro da nossa animalidade as reflexões, levantando muitas das vezes, porque grosseiramente, quando eu vi essa passagem, como que se levantasse, vamos dizer assim, ainda um símbolo, porque ainda de tão animalizado que somos ainda, necessitamos desse movimento, mas isso puxa também com que traga junto dessa animalidade que temos, aquilo ainda a desenvolver para esse potencial do bem, não sei se me fiz entender, que eu falo, né, como simbologia, porque ele não traz um parâmetro, vamos dizer assim, difícil de alcançar, ele traz dentro da sua animalidade, naquele indivíduo ainda com crença aos ídolos, porque um pouco antes eles estavam fazendo o ídolo do bezerro de ouro, né? E Verdade. sendo que no momento que Moisés levanta um símbolo, né, mas já ir para um movimento diferenciado do que eles levantaram, né? Já nós vamos chegar numa parte que vai falar, vai tocar nessa parte que você falou, que ele nos mostra uma coisa que não é difícil de alcançar. Já nós vamos chegar nela. E aí ele coloca, né, no 14, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem. Então nós vimos um pouco do Filho do Homem, então é necessário ser levantado. Então, aqui ele mostra, na palavra do próprio Cristo, a necessidade de ser levantado. Então, nesse trecho, nós verificamos o quê? É necessário, é algo que tem que acontecer, é uma necessidade mesmo. Né? A evolução nós sabemos que é um determinismo divino. Todo mundo vai evoluir. Ninguém ficará... O espírito não evolui. Por mais que ele estacione deliberadamente, ele vai acabar evoluindo. Então, não é um determinismo divino. Então, é necessário. Mas ele não fala... Note que não é necessário levantar-se, é necessário ser levantado. Então, esse ser levantado, ele prenuncia o quê? Esforço, trabalho. Ser levantado prenuncia esforço, prenuncia trabalho. E isso é importante. Tá? Então, é preciso que eu me esforce muito para que eu eleve o meu nível de consciência, para que esse nível de consciência atinja a condição de filho do homem. É através do esforço de levantar, do esforço de sair de baixo e ir para cima. Então, é uma lição muito clara, né, de esforço de cada um de nós para levar esse nível de consciência. E aí vem a pergunta que eu falei que vai ao encontro do que você falou, Israel. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim. E frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E aí, no Livro dos Espíritos ainda, ele vai nos dizer que nós verificamos que o vício que se pode considerar radical é o egoísmo. E que dele, segundo os benfeitores espirituais, deriva todo o mal. Que todos os nossos esforços devem tender a extirpá-lo por ser incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Isso está na questão 913.
Ele vai nos dizer ainda que o egoísmo se enfraquecerá com uma predominância da vida moral sobre a vida material. Olha a elevação, a predominância de algo superior sobre algo inferior. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos dá sobre o nosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Isso lá na questão 917. Né? Então, mostrando que realmente é uma questão do nosso esforço, é uma questão do nosso trabalho. Né? Não é algo que vem pronto, não é algo que acontecerá independente ou à nossa revelia. É algo que nós temos que construir fazendo uso da nossa vontade. Né? Esse nível de consciência nós temos que atingir, né? Ou devemos buscá-lo. Né? Então, aí, daí esse ser necessário ser levantado. E aí nós vamos para um outro trecho agora, que é esse, a fim de que todo aquele que crê. Aqui vai merecer a gente conversar um pouco sobre isso. Né, porque existem vários trechos no Evangelho que falam em crer. Né? Então, o trecho é a fim de que todo aquele que crê tenha a vida eterna. E parece ser uma coisa assim que nós temos que meditar. Para isso, eu gostaria de fazer primeiro uma pergunta. Né? Mas antes da pergunta, vamos para a definição. Segundo o dicionário online, crer é ter fé, ter crenças religiosas, é imaginar, prever, considerar ou julgar. É considerar como verdadeiro, acreditar, considerar possível, desejar. Isso no dicionário online de português. E no dicionário internacional de teologia do Novo Testamento, ele tem uma colocação que eu achei muito interessante. Ele diz que na literatura clássica grega, com referência a pessoas, esse verbo, epistenon, significa obedecer. Então, eu gostaria de deixar registrada essa colocação desse dicionário internacional de teologia, porque é muito interessante, modifica muito o critério, mas não é suficiente. Não é suficiente. Aí, eu faria a seguinte pergunta. Fé e crença são a mesma coisa? O que é que vocês acham, gente? Não. Não, né? Deve ser diferente. A gente consegue assim dizer mais ou menos assim, na nossa linguagem, qual seria a diferença de fé e crença? Porque vocês viram que nos dicionários é como se fossem sinônimos, né? É verdade. Quase todas as pessoas que leem isso como sinônimo. Quando você vai procurar fé, falar ter crença, é acreditar. Quando você procura crer, fala ter fé, quer dizer, uma coisa cruzando com a outra, né? Mas será que são a mesma coisa, fé e crença? Né? Então, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Né? Ô, Tom Carlos. Pois não, Tio. Essa é sempre, eu acho que todas as pessoas que buscam, né, essa ligação com o divino, em algum momento se questiona sobre essa questão da fé e da crença. Né? E uma coisa que eu ouvi assim, que me fez compreender assim, mais ou menos em mim, pelo menos para mim, essa questão da fé e essa diferença, né, entre fé e crença, foi um negócio que uma frase que eu ouvi do Haroldo, que ele diz assim, que fé tem muito mais a ver com confiar do que com acreditar. Aí, para mim, aquilo dali me pareceu mais perto, sabe? Porque quando você confia, você entrega. Isso é fé, né? Você confia, você segue, né? E quando você acredita, você pode desacreditar daqui a pouco, né? Você pode se desiludir, aí você deixa de acreditar. Aí foi quando, assim, essa questão me ficou mais estável dentro de mim, da fé e da crença. Eu não sei se para vocês isso faz sentido. Faz. Muito interessante que você colocou. Muito interessante.
muito interessante mesmo. Uma outra Antônio colocação. Carlos, Pois não. a Elis levantou a mão. Perdão, porque eu não estou vendo. Nada. Tranquilo, meu levantar. amigo. Eu achei muito interessante, Ruth, o que você colocou, porque para mim são duas coisas difíceis ainda de entender. Mas enquanto você falava, me veio à mente um exemplo, né? Fé talvez seja a postura das mulheres para com Cristo, ou mesmo da própria Maria Madalena. E crença é a postura dos apóstolos antes da ressurreição, porque eles só conseguiram estabelecer assim, uma relação diferente com Jesus depois da crucificação, depois que ele apareceu, né? Então, eles foram ressignificar toda a experiência. E elas não, antes de tudo isso, né? Sem querer menosprezar a experiência masculina, porque em algum momento eu vou vivê-la, ou já vivi, mas geralmente as mulheres, elas pegam as coisas mais rápido, né? Então, Mas eu gostei acho que, muito, Elis. Faz sentido. pois é. Um bom exemplo. Me passou também aqui na cabeça um pouco em relação à fé também, no sentido de fidelidade, né? Como que, assim, acreditávamos assim, naqueles ensinamentos, na boa nova que trouxe o Cristo, né? Como se fosse esse oceano, vamos dizer assim, no sentido de potencialidade. Porque quando eu falo, quando fala crença também, como se a crença fosse aquilo que eu construo a cada dia para chegar dentro desse oceano, né? De ser esse ser fiel, né? Como que se a cada dia, através dessa minha crença, através das minhas descobertas, vamos dizer assim, eu pudesse formar esse indivíduo tão fiel a ponto, vamos dizer assim, como disse a Ruth ali, é o de me colocar em mãos, né? Me entregar a esse oceano grandioso que é o amor divino, né? Dentro desse crer que a cada dia eu vou construindo, né? Não sei. Bem Eu interessante. acho também, Antônio Carlos, Pois não. eu acho que a crença, você pode ter a sua crença, mas muitas vezes deixar em casa, trancada no guarda-roupa, trancada no armário. Mas eu acho que a fé você vai viver dia a dia. É como se você pode realmente, essa crença, essa fé ser o resultado da crença. Mas eu acho que a fé, o que você, é como diz o Gilberto Gil, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Então, no dia a dia, diante dos obstáculos, essa fé vai fazer a diferença, né? Eu acho que é como se, eu não sei se eu estou tentando me explicar. Você tem a sua crença, mas eu acho que essa fé que ela vai fazer a diferença diante de cada passo que você vai dar. Eu entendo mais ou menos assim. Eu também, como a Elisa, eu ainda tenho dúvidas para definir cada uma, mas eu tenho a impressão que essa fé, principalmente em cenários mais desafiadores, é ela que vai fazer a diferença. Certo. Vamos aqui a uma colocação. Olha, tendo Jesus dito, tá? Fazei o bem, entre outras coisas, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos caluniam e perseguem. Tendo dito, se a vossa mão ou vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e os atirai longe de vós. Tendo dito, não julgueis a fim de que não sejais julgado. Tendo dito ainda, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. Tendo dito, e se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão entrar e não poderão. Então, entre muitas coisas que Jesus falou, Jesus tendo dito isso, é coerente essa fala dele? Aquele que crer em meu nome será salvo? Como se ele dissesse assim, olha, vocês façam tudo isso aqui que eu falei antes, mas se não funcionar, basta crer no meu nome que você está salvo. Isso tem coerência? Aparentemente não tem coerência. Porque todas as lições são lições de esforço, são lições de doação, são lições de trabalho.
Como é que basta crer no meu nome para ser salvo? E o evangelho está recheado de expressões assim. Por isso que nós queremos nos deter um pouquinho nesse crer. O evangelho está recheado de expressões assim. Isso não tem muita coerência. Apesar de muitos irmãos de outras filosofias religiosas se apegarem a isso, né, a ponto, né, de existir uma série de coisas. Então, crer é considerar verdadeiro, considerar possível, é admitir a possibilidade, é acreditar. Crer é admitir, mesmo apesar da razão. Tá? Por exemplo, eu creio numa reação química, mesmo sem nada conhecer de química, mas eu creio que está conhecendo uma reação química. Eu creio que o remédio prescrito vai funcionar, mesmo sem conhecer nada de farmacologia, pois foi o médico que receitou, e eu creio que o médico sabe o que está fazendo. Eu simplesmente creio. Olha, ele é médico, ele tem um diploma, então ele sabe o que está fazendo. Eu creio e vou tomar. Se ele disser, toma isso daqui, eu tomo. Isso é uma crença. É simplesmente um ato da vontade de acreditar. Eu creio em Deus sem vê-lo. Eu digo que creio. Mas você já viu? Não, mas eu creio. Então, minha amiga me disse que usando isso aqui eu vou cortar toda a influência ruim que existe. Eu creio nela, então eu uso. Mas tem prova disso? Não, mas eu confio na minha amiga, eu vou fazer. Então isso é uma crença. É simplesmente um ato da vontade de acreditar. Isso é crença. Nem sempre está apoiado na razão. Ou está apoiado naquilo que eu chamo de razão. Então, crença é o ato da vontade de acreditar em alguma coisa, independente da razão. Isso é a crença. Antônio Carlos. Pois não. Agora sim, essa frase, quando Jesus diz, aquele que crê em meu nome será salvo, mas aquele que crê em meu nome será salvo, mas tem que entender o que significa crer em meu nome. Não é simplesmente o ato de acreditar, mas de vivenciar. Eu acho que ele tinha uma intenção maior quando falou isso, né? Não é crer, crer por, né? É vivenciar. Sim. Né? Aí é que está a questão da fé. Aí nós vamos chegar. Aí é onde nós vamos chegar. Tá certo. Aí, por exemplo, então crê isso. Tiago, o que é que Tiago diz lá, né? Tiago diz o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Ou seja, Tiago diz que até os demônios acreditam em Deus. Então, crer é crer. Lembro dos espíritos trevosos que desafiaram Jesus. Nós sabemos quem tu és, tá certo? Eles reconheciam, eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Mas seguiam Jesus? Não. Mas acreditavam, simplesmente criam. Então, crença é esse ato da vontade, é um simples reconhecimento destituído de qualquer coisa. Isso é uma crença. Né? Por exemplo, um ser humano rouba, mata, estupra, etc. Ele se converte, se batiza e assume crer no nome de Jesus. A partir daí, todos os seus, entre aspas, pecados são perdoados e ele adquire a salvação somente porque diz crer no nome do Senhor. Essa situação não é uma situação contemporizada e nem aceita pela doutrina espírita. Então, por que eu estou trazendo isso? É para fazer uma crítica a determinadas religiões? Não. É para mostrar como que a interpretação do porquê dessa palavra crer, ela é usada de uma forma que se torna injusta. Então, o que é que se vê muito na sociedade? Pessoas que fazem todo tipo de coisas erradas, aí depois põe uma Bíblia embaixo do braço, se converte, ponto. A partir dali, quando ela morrer, ela vai para o céu e vai sentar à direita de uma pessoa, de uma Madre Teresa de Calcutá, que a vida toda se dedicou ao bem dos sofredores. Isso é justo? Mas o que é que faz isso? Essa palavra crer. Eu não estou aqui, repito, não estou aqui fazendo uma crítica às religiões. Eu estou mostrando a confusão que tem nessa palavra crer. Porque ela é levada ao pé da letra. E quando ela é levada ao pé da letra, as pessoas interpretam dessa maneira. Né? Então, vamos tentar reavaliar um pouquinho essa palavra crer, para que nós possamos nos situar. O Papa Damaso I, né, ele incumbiu São Jerônimo, nós estou fazendo aqui bem resumida, então vai entrar nesse trecho, para reunir aqueles textos bíblicos que estavam esparsos, né, para a tradução desses textos em latim. Daí surgiu a Vulgata Latina. Por quê? Porque o latim era a língua oficial da época.
Então, São Jerônimo, ele se estabeleceu lá nas proximidades da Basílica da Natividade, passou a se dedicar aos estudos bíblicos, ficou mais de 40 anos nessa tarefa, né? Ou seja, traduzindo os textos do hebraico e do grego. Por que do grego? Porque tinham muitos textos em grego, inclusive a Septuaginta, né? Que era a Bíblia hebraica já traduzida para o grego. Então, como os trechos assim estavam muito esparsos, né? O Papa pediu para ele que ele reunisse tudo numa coisa só, traduzisse tudo para o latim. E daí surgiu a Vulgata Latina, que nos acompanhou até recentemente. Muito bem. Sim, Antônio Carlos, por que você está trazendo isso daí? Vamos lá. A palavra fé, ela foi, prestem bem atenção agora, gente, a palavra fé, ela foi traduzida para o grego como substantivo pistis, que vem do verbo pisteuein. A palavra grega pistis foi traduzida para a palavra fides em latim. A palavra pistis em grego quer dizer fé. A palavra fides em latim também quer dizer fé. Fidelis ou fidelis, fidelis significa fiel. Então até aí nenhum problema. No grego tinha pistis, para o latim fides, fé num, fé no outro, nenhum problema. Ocorre que o substantivo latino fides, que corresponde ao substantivo grego pistis, não tem um verbo que se lhe associe. O que é isso? Por exemplo, se nós estivéssemos fazendo uma tradução e tem a palavra fogo, eu vou falar sobre a ação do fogo. Como é que eu transformo a palavra fogo, um substantivo, num verbo? Eu não posso dizer, eu fogo, tu fogas, ele foga, nós fogamos, vós fogais, eles fogam. Não dá para transformar isso num verbo. Ah, fogo é quente. Então vamos dizer, eu quento, tu quentas, ele quenta. Também não dá para transformar. Então há palavras que o substantivo não tem um correlato para transformar em verbo. Como não havia isso, aí você podia dizer, não, mas tem queimar. Ah, certo. Toda vez que for a palavra fogo, eu ponho queimar. Porque aí eu queimo, tu queimas, ele queima, aí dá certo. Mas aí se eu fosse transformar, traduzir sempre fogo por queimar, eu ia ter confusões. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque não existia um substantivo latino da palavra fides que pudesse ter verbo. Aí os tradutores fizeram o quê? Recorreram a um verbo de origem, porque tinha origem num outro radical para exprimir o verbo grego pisteuin. Que verbo foi esse? Que palavra foi essa? Foi a palavra, o verbo credere, que em português quer dizer crer. Então eles foram buscar, para traduzir a palavra fé, um radical, e esse radical em latim foi a palavra credere, que quer dizer crer. A partir daí, fé passou a ser crença por um problema de tradução, de falta de palavras. Mas no original, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto que nenhuma das 5 línguas neolatinas, nem o português, nem o espanhol, nem o italiano, nem o francês e o romeno, possui um verbo derivado do substantivo fides. Então, todas essas línguas elas são obrigadas a utilizar o credere. Então, a palavra pistis, ou fides, significa originariamente, olhe bem, harmonia, sintonia, consonância. Logo, ter fé é estabelecer ou ter sintonia. É a harmonia entre o espírito humano e o espírito divino. Notem como muda completamente o significado. Essas colocações foram baseadas no livro A Mensagem Viva do Cristo, de Humberto Roden. Tá? Nós temos vários outros textos que falam sobre isso, bastante interessante, mas é muito texto mesmo, não convém aqui, né? Pessoal, a gente só trouxe um resumo. Então, o que é que nós estamos notando? Que essa insuficiência fez que se usasse uma outra palavra. E a partir daí, sempre que se fala em fé, se alia a questão de crença. Só que uma coisa, necessariamente, na sua origem, não tem nada a ver com a outra. E aí cria essa confusão toda. Não é? Então, crer, ele é um ato de boa vontade. Ter fé é uma atitude de consciência e de vivência. Olha que vocês mesmos comentaram isso aí atrás, né? Crer é simplesmente um ato de boa vontade, mas ter fé não. É uma atitude de consciência, é uma atitude de vivência.
Olha a diferença entre a fé e a crença. Baseado nisso, nós vamos então, olha, se Jerônimo traduziu lá do hebraico, então como é que era a fé no hebraico? A palavra fé do hebraico é emuná, né? Que é a palavra que designa a fé. Embora alguns rabínicos dizem, olha, ela pode ser entendida como fé, mas ela não é fé, no sentido, porque a palavra emuná, ela é mais ampla ainda do que fé. Eu teria vários exemplos do Velho Testamento para trazer aqui, mas eu não trouxe aqui, porque eu tenho aqui nos meus estudos, mas eu não trouxe, porque a gente ia ampliar muito isso aqui, ia demorar demais. Essa palavra emuná, ela tem um significado, conforme o dicionário hebraico-português e o dicionário aramaico-português, que é lá da Sinodal Vozes, olha aí, Israel, ela tem o significado de fidelidade, de certeza, de honestidade, de lealdade, de permanência, de segurança, de constância. Portanto, estes significados nos dão a ideia de continuidade, de permanecimento, de compromisso, e derivam do verbo amã, que é o amém, né? Que assim seja, verdadeiramente, né? etc. Se deriva do verbo amã. Né? E o verbo amã, por sua vez, ele tem um significado de ser firme, fiel, confiável, digno de crédito, de ser permanente, moralmente verdadeiro ou certo. Então, diante desse pressuposto, o pressuposto da constância, nós podemos deduzir que o emuná constitui-se em um esforço permanente de manutenção do compromisso, de manutenção de firmeza, de fidelidade, ou seja, de aperfeiçoamento. Notem como muda completamente o que está colocado, né? Logo, nós podemos observar uma clara diferença entre crença e fé, entre crença e emuná. A emuná é o exercício, a vivência, a prática dos artigos de fé. Podemos crer em Deus sem lhe sermos fiéis. Nós podemos crer nos postulados espíritas sem vivenciá-los, porque é só uma crença. Portanto, a palavra fé nos evangelhos não tem o sentido de crença, embora seja traduzida assim. Com essa colocação aqui, gente, toda a vida que a gente for ver agora no evangelho, a nossa interpretação vai mudar completamente. Muda completamente. Porque a origem não é essa. Se vocês forem rebuscar os estudos lá atrás, vocês vão ver que essa palavra emuná, ela é usada, ela é uma palavra que é usada de uma frase, né, que é chamada, a frase é Deus é fiel. Eu esqueço o nome que se dá agora, quando se faz essa junção de letras, me fugiu agora o nome em hebraico, e quer dizer, Deus é fiel. E ela é muito usada por Yahvé. E tem muito a ver, essa fidelidade, vocês lembram quando nós falamos das alianças, do casamento? Lembram lá atrás, quando a gente estudou isso? Então, esse emuná tem a ver com essa fidelidade. Deus é fiel a você. Então, você tem que ter um emuná com Deus. Você tem que ter um emuná com Deus. Olha como isso amplia, como isso é gigantesco, como isso é maravilhoso, né? Você tem que ter um emuná com Deus, né? Então, baseado nisso que foi colocado, como é que vocês acham que fica agora? A fim de que todo aquele que crê. O que é que isso quer dizer, na opinião de vocês, baseado nisso que foi explicado aqui agora? Todo aquele que estabelece um compromisso com Jesus, Sim. E tem fidelidade, né, aos seus ensinamentos. Isso. Muda o sentido, gente? Completamente. Muito mais profundo. Completamente. Não é verdade? Muda completamente o sentido. Aí justifica o que Jesus disse, porque a tradução, infelizmente, ocorreu isso nessa tradução. Então, notem como amplia. Então, aqui é um compromisso de fidelidade. E vocês lembram que a vinda do Cristo estabeleceu o quê? Quando a gente falou lá das alianças. A grande aliança. Vocês lembram que João Batista falou? Que Jesus era a... Cadê, gente? Jesus, eu só estou lembrando que Jesus é o noivo. Pronto, Jesus é o noivo. Ah, não, o noivo.
Tá certo? Jesus era o noivo. Eu falei, não, é o noivo. Ah, tá. Porque Falar, quando falou Jesus é a, aí eu, oxe. Eu tô falando, pensando aqui no hebraico. Jesus é o noivo. Tá certo? Então, este compromisso, gente, é de fidelidade com a grande aliança. Essa é uma das temáticas principais do Evangelho de João. Notem como amplia o conhecimento, como amplia o significado agora. É um significado, realmente é o compromisso, é essa fidelidade, é esse ser firme, é essa vivência, é essa prática dos ensinamentos cristãos, da vontade de Deus. É essa prática que eleva o nosso nível de consciência. Muda completamente agora o sentido do texto. Simplesmente por causa disso que ocorreu. Né? E agora, para nós meditarmos, vem, né, o que Emmanuel nos coloca, né? Que a fé, né, ela é a força que nasce com a própria alma. Por que nasce com a própria alma? Porque nós vimos o quê? Que as leis de Deus estão escritas aonde? Nós vimos livros espíritos. A consciência, tá certo? Então, esta fé nasce com a própria alma, porque as leis de Deus estão escritas lá. É essa certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida, palpita em todos os seres e vibra em todas as coisas. Né? Está no livro Pensamento e Vida. E ainda ele vai nos colocar que todo discípulo do Evangelho ele precisará coragem para atacar os serviços de redenção de si próprio, de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob as tempestades, lá em Vinha de Luz. Ainda ele vai nos colocar que a maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. E nos colocará agora, nós temos 5 minutos, vamos correr aqui agora. E tem a vida eterna. E o que seria essa vida eterna? Né? Vamos meditar no que seria essa vida eterna. A vida eterna é o que? O que seria essa vida eterna? E aí nós vamos voltar para alguns textos. Alguém abriu o microfone? Eu acho que essa palavra-chave aí, que fecha quase que toda essa perícope aí, que é a fé, a fidelidade, né? Exato. Da crença que você vê assim que os dois movimentos, tanto de Moisés quanto o levantamento do Filho do Homem, é buscando essa fé interior, de fidelidade, de compromisso, vamos dizer assim, com esse amor divino, né? Porque a gente estava analisando lá, assim, entre aqueles que creem naquela serpente erguida por Moisés, que ele não perecerá, né? Ele olhando, mesmo aqueles que perecem, ele verá no plano espiritual que a morte não existe. Perfeito. Ele tem a vida eterna. Né? Perfeito. Então, porque e mantém essa fé, é aquele ser fiel, né, em relação à morte, e a mesma simbologia do Cristo, vamos dizer assim, aquele que crer em meu nome, né, que ter essa fidelidade, ele perceberá, vamos dizer assim, que nós temos a vida eterna, né? Dentro desse simbolismo que eu falo, mesmo aqueles que pereceram, como se fosse daqueles que ficam uma não crença, mas aquele que morreu fiel, vamos dizer assim, acreditando naquilo, ele perceberá que ele é esse ser imortal dentro da fé, né? Mesmo dentro desse simbolismo. Câmbio. Antônio, Oi. Eu já vi comentadores falando que eterno não deve ser interpretado só em termos de quantidade, né, incontáveis dias, mas em termos de qualidade. É uma qualificação para a palavra vida.
Interessante esse ponto de vista, muito interessante. Eu vou dar uma olhada nele. Então, qual é a diferença? Aí vem a pergunta, a segunda pergunta que a gente tinha feito. Eu tinha feito duas perguntas pendentes. Qual a diferença ou a ligação entre a salvação da vida física e a salvação da alma? Então, no contexto da passagem que ele está vendo, né, quem estivesse morto não entraria em Canaã. Tá? Então, a expressão vida física, ela é o aproveitamento do momento evolutivo que nos é concedido através dos resgates, da oportunidade de trabalho no bem, nos atos de renúncia por amor, do rompimento com os hábitos e vícios infelizes, sob pena de matarmos a oportunidade de ascensão. Matar a oportunidade de ascensão. A expressão salvação da alma é o atingimento de novo nível evolutivo. É a libertação das prisões terrenas, das algemas da materialidade. Olha que coisa bem interessante, né? Aí Emmanuel vai nos dizer que o bem, ele semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional da divindade. O segundo é a estagnação. Portanto, a morte aí é estagnação. Ter a vida eterna é o quê? É não estagnar mais. É não parar mais. É não cair mais. É viver na plenitude. Tá certo? Olha como isso aqui amplia, com esse conceito aqui de Emmanuel, ele amplia completamente. E aí ele vai nos dizer, em 3 frases aqui, que o Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver como espírito eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. E vai nos colocar em Antologia Mediúnica do Natal que cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. E aí nós perguntamos, qual é o nosso mundo interior? O Egito, eu estou fazendo sempre referência, gente, aos estudos. O Egito, na escravidão, o deserto de Canaã, o deserto ou Canaã? Qual é o nosso mundo interior? Como? Em que circunstâncias Jesus nasce? Jesus já nasceu em nosso mundo? São reflexões interiores. Será que nós estamos na escravidão do nosso Egito, escravos das nossas imperfeições, completamente submissos? Será que nós estamos no deserto interior? Ou será que nós já estamos antevendo, entrando na nossa Canaã? Como é que nessas circunstâncias Jesus nasce? Será que ele já nasceu no nosso mundo? Ou será que ele nasce em várias circunstâncias? Será que nós permitimos esse nascimento? É uma questão interior. E para finalizar, mais aqui ele vai dizer que obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. O Mestre na cruz, ele é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. E vai nos colocar, entretanto, somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nossos passos, nos passos do Divino Mestre. E aí eu faço a seguinte pergunta, isso aqui eu vou deixar para que vocês possam ler depois, e eu quero fazer a seguinte pergunta. Agora, como é que vocês veem, eu daqui a 3 minutos eu vou ter que fazer um atendimento, como é que vocês veem agora os 4 versos, os 2 versos que nós dividimos aqui em 4, como é que vocês veem agora isso, gente? A nossa visão disso aqui é a mesma? Como é que vocês agora, baseado em tudo que nós vimos, como é que vocês agora interpretariam isso daqui? O que é que nós tiraríamos moralmente de tudo que foi dito dessas passagens?
Câmbio. Sem dúvida. Você quer falar, Larissa? Pode falar. Eu ia dizer que ampliou nossa visão. Pode falar, Ismael. Não, sem dúvida, aprofundou é, a- demais, ó, a Ruth colocou, lançou luz, demais, Ruth. E essa parte, não sei se vocês vão concordar, assim que a gente faz a primeira leitura, talvez seja realmente a mais difícil de uma compreensão imediata. Então, foi quase realmente como decodificar, Antônio Carlos. Realmente a compreensão aprofundou demais. Muito esclarecedor. Esclareceu bastante. Eu vejo que na sequência desse estudo do Evangelho de João, dentro daquele segmento que ele vem, assim, dentro desse aspecto filosófico dele, colocando tudo em ordem e tentando te conduzir a essa espiritualização, a esse ser maior divino que é o Cristo, e representação do amor de Deus, né? Que como que essa apresentação a Nicodemos, como que se fosse essa aproximação da luz divina, nos convidando, vamos dizer assim, dentro dessa sequência lógica do evangelho dele, nos convidando a sair da caverna, como se fosse o mito da caverna, vir para a luz. Aquele ser que está ainda regado às crenças, aos mitos dentro daquela prisão, da escuridão dentro da caverna, para acender essa luz divina, vamos dizer assim, esse ser maior, e essa vida que continua, vamos dizer assim, fora da nossa matéria. Porque a apresentação do Cristo, do amor divino, é essa explanação nossa maior desse ser imortal que todos nós somos, né? Deixarmos as trevas para entender esse ser grandioso de luz que todos nós somos. E que fomos criados para a luz. Simplesmente nós estávamos dentro da caverna. Se viajei demais aí. Câmbio. Interessante. Alguém mais gostaria de falar? Como é que a gente extrairia agora, lendo daqui, como é que a gente leria isso aqui moralmente, né, gente? Olha, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê tenha vida eterna. Agora a gente sai desse texto e agora realmente a gente constrói toda uma moralidade em torno desse texto, né, baseado nos apontamentos que todos nós aqui juntos fizemos, né? Vendo que Moisés simboliza a justiça, né? Que ele levantou, que essa serpente no deserto, o que ela simboliza? Nós vimos que a serpente simboliza aquela ego-consciência, né? Nós estamos aqui no amadurecimento dessa ego-consciência, no amadurecimento espiritual de cada um de nós, né? E que Jesus disse que assim como Moisés ergueu, Moisés simbolizando a justiça, porque aquele povo necessitava daquela espécie de justiça. Assim como foi erguido, tá certo? É necessário ser levantado, ou seja, é necessário o esforço de ser levantado o Filho do Homem, né? Ou seja, um outro nível de consciência, né? A fim de que todo aquele que lhe é fiel, que se entrega, a fim de que todo aquele que pratica, que aquele que vivencia, ele realmente tenha uma vida agora onde ele não tenha mais vínculos com a dor, não tenha mais vínculos com a reencarnação dolorosa, não tenha mais vínculos com a inferioridade, não tenha mais vínculos com aquele terra-terra e possa usufruir das benesses de uma vida eterna. Quer dizer, é uma lição moral, que eu estou falando aqui muito rápido, é um convite muito belo esse, né, esse ensinamento que Jesus dá a Nicodemos, né, mostrando aquilo que a Amélia Rodrigues falou, é a história da redenção da humanidade. Esse trecho é a história, gente, da nossa redenção. É a história da nossa redenção. É um convite à nossa redenção. É uma lição para a nossa redenção. Então, com isso... Pois não? Tanto é que dentro de toda essa perspectiva que o Cristo vem nos trazer, vamos dizer assim, e até a síntese, como você fala, assim, dessa passagem aí, quando atingirmos essa consciência e esse entendimento, o Cristo mesmo nos orientou, né? Ele fala, aquele que quer vir depois de mim, pegue a sua cruz, tome sua cruz e siga-me. Né? Depois de toda essa compreensão, o que é? É ser esse ser fiel e acreditar, vamos dizer assim, tudo que ele nos transmitiu e nos apresentou, que é esse ser divino e amoroso. Então, que abracemos a nossa cruz, né?
e sigamos o nosso caminho. Câmbio. Bom, gente, eu vou dar uma paradinha aqui por hoje, que eu já vou ter logo que fazer um atendimento aqui. Eu ainda queria ir caminhar um pouquinho mais, mas eu já tenho uma pessoa para atender aqui. Eu queria agradecer assim, a atenção de vocês. Lembrando que se a equipe aceitar aquela sugestão, o próximo trecho seria Jesus e João Batista. Isso. João Exatamente. 3, 22 a 30. Perfeito, Antônio. Estava vendo aqui uma passagem bem interessante. Então, como nós concordamos, né, com a sugestão, a gente, então, na próxima sexta, inicia esse texto que está lá em João, capítulo 3, versículos 22 a 30, do Evangelho de João. É o chamado, em algumas Bíblias, de último testemunho de João Batista, né? É um texto bem interessante, não muito conhecido, que eu dei uma olhada aqui, em geral, vai dar pano para manga aí, como a gente diz. Antônio, obrigado, meu amigo, mais uma vez, pelos ensinamentos e informações que você trouxe hoje, essas reflexões profundas. Nós vamos fazer a prece agora. Alguém quer mais falar alguma coisa? O Antônio querendo se ausentar, meu amigo, fica à vontade, porque tem um atendimento. Está me chamando aqui já, tá certo? Tá certo, Antônio. Tá Um bom, abraço. obrigada, Obrigado, Antônio. viu, gente? Nós que agradecemos. Muito obrigada. Então, meus amigos, vamos fazer nossa prece. Alguém falar alguma coisa? Musical, é? É. Eu já ia passar a bola para você. Mas tem certeza? 9h10 agora? Uma música. Tá Você bom, montou então. toda a estrutura aí. Vou tomar um pouco mais de tempo de vocês. Foi muito legal hoje, né, gente? A gente concluiu. Hoje foi marcante que foi uma conclusão de uma caminhada longa, né, que a gente fez. Eu vou mudar aqui de microfone. Fala aí, para ver se o outro microfone tá pegando. Agora está, né? Tá. E agora? Olha, me deu eco aqui, como se fosse um fundo de... Sim, é porque eu estou longe aqui do microfone. Ah, tá isso. Vamos lá, então. Qual música, Larissa, você quer que eu toque? Aqui você saiba. Vamos pegar aqui uma pra gente fazer nossa prece. Tá. Uma que eu tava tocando aqui antes, eu nem pensei em tocar hoje, faz tempo que eu não toco. As Bem-aventuranças de Tim e Vanessa, que é uma música também muito, muito legal, muito bonita. E também um dia a gente vai chegar e estudar essa passagem sobre as bem-aventuranças, né? E já nos prepara. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra.
que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Que assim seja. Até sexta que vem, meus queridos. Um abraço. Excelente. Muito obrigada. Muito Que assim bom. seja. Próxima queremos mais música. Próxima sexta, mais música. Então desce, ó, já tá tudo instalado aqui. Agora vocês podem me cobrar tranquilamente. Relação ótima. Obrigada. Obrigada a todos, viu? Um abraço, gente. Obrigada. Tchau, Tchau. Bom, Muito bom. até a próxima. Tchau.